Paz e bem a todos e a todas, uma boa noite e que alegria estar aqui com vocês na primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Câmara Brasileira do Livro por esse esforço. A gente teve que adiar a Bienal de 2022, mas a Câmara fez esse esforço para que tivéssemos hoje juntos. E eu tenho o prazer de estar aqui na Bienal, pela Edições Loyola, porque tal como a primeira Bienal do Livro, a Loyola vai lançar hoje o seu primeiro projeto de um livro que aqui na Loyola a gente sempre fez o livro físico, esse livro ele era lançado e depois a gente lançava depois a forma digital. E pela primeira vez a Loyola vai lançar o livro primeiramente no formato digital em e-book. Então, esse momento de mudança também é um momento muito importante para todos nós. Por isso que a palestra hoje chama Mudanças de Comportamento e Vida Saudável. E olha, gente, eu tenho aqui o prazer de construir esta sala de diálogo com pessoas realmente que me inspiram. Eu queria iniciar apresentando, vocês já conhecem, obviamente, mas chamando para a nossa sala a Monja Coen. Monja Coen é missionária oficial da tradição Soto Shu, do Zen Budismo, e primaz fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil. Foi ordenada monja em 1983 e viveu 12 anos no Japão antes de retornar ao Brasil em 1995. Em 2001, fundou a comunidade Zen Budista em São Paulo. Orienta diversos grupos no Brasil. Participa de diversas atividades públicas, promovendo o princípio da não violência, tão importante, né? E da cultura da paz. Autora dos livros Viva Zen, Sempre Zen, Palavras do Dharma, A Sabedoria da Transformação, 108 Contos e Parábolas Orientais, O Monge e o Touro, O Sofrimento é Opcional, Zen para Distraídos, O Inferno Somos Nós, com Leandro Carnal, né? A Monja e o Professor, com Clóvis de Barros Filho, Verdade e Nem Anjos Nem Demônios, com o professor Mário Sérgio Cortella, Aprenda a Viver Agora, O que Aprendi com Silêncio, Zen, Pensamentos da Monja Coen nas palavras de Leandro Jocan Saraiva, Ponto de Virada, Vírus e Vida e Morte. Então, é óbvio que a gente teria que ter aqui a Monja Coen para falar sobre esse tema. Uma boa noite, Monja. Boa noite, Paulo, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui do livro da Floriana, minha querida amiga, que encontrei há alguns anos atrás, em Ouro Preto, onde ela fez uma palestra maravilhosa sobre resiliência das hemácias. É uma coisa linda, viu? Falar com médico é diferente, né? Vai ser uma noite maravilhosa. E para compor, então, a sala, e montando e construindo aqui essa nossa rede de diálogos, eu gostaria agora de dar uma boa noite à minha amiga, a doutora Karina Fukumitsu. Ela é psicóloga, suicidologista, gestalt terapeuta, psicopedagoga, pós-doutorado e doutorado em psicologia do Instituto de Psicologia da USP, mestre em psicologia clínica pela Michigan School of Professional Psychology dos Estados Unidos, palestrante e autora de livros e artigos sobre prevenção dos processos autodestrutivos, pós-venção, luto por suicídio, acolhimento da vida Gestalt terapia. Coordenadora da pós-graduação em suicidologia, prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto da Universidade Municipal São Caetano do Sul, e coordenadora adjunta da pós-graduação em Gestalt terapia, abordagem clínica e institucional e da pós-graduação Morte e Psicologia, promoção da saúde e clínica ampliada na Universidade Cruzeiro do Sul. Podcaster do Se Tem Vida, Tem Jeito. Autora de livros aqui pela Loyola também, né, minha querida amiga, doutora Karina? Meu amigo, boa noite. É uma honra enorme estar com essas duas grandes mulheres, grandes inspirações, verdadeiras pessoas que fazem a diferença na humanidade. Gratidão por esse momento especial. Gratidão, Floriana, também por estar, né, com você nesse teu lançamento do teu livro. Muito lindo. E agora, para a gente construir finalmente a nossa sala,
construímos uma amizade. Estamos aqui no estúdio, um distanciamento necessário, né? Mas construímos uma amizade há menos tempo, mas já muito forte. O que nos uniu, Edições Loyola, doutora Floriana Bertini, é essa confiança de que a mudança ela é mais que necessária, ela é possível e acontece. Floriana Bertini nasceu no dia 10 de maio de 1972 em Turim, na Itália, e mudou para o Brasil com a família aos 11 anos de idade. Quando eu conversei com ela, eu não achava que ela fosse italiana, vocês vão ver que eu pensei que ela fosse brasileira. Formada em medicina pela Universidade de Santa Amaro, Unisa, em 1995, e especializou-se em cardiologia no Instituto do Coração, INCOR, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em 1999, completou o curso de pós-graduação em Coaching em Saúde e Bem-Estar, na Faculdade de Educação em Ciências da Saúde, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em 2019. Durante esse último ano, estudou o modelo transteórico de Prochaska e entrou em contato com os elementos que deram vida ao personagem qualquer um, em seu livro. Publicado hoje pelas Edições Loyola. Uma boa noite, minha amiga doutora Floriana. Muito boa noite. Muito obrigada por estar aqui, em companhia tão maravilhosa, tão carinhosa, tão esperançosa. Agradeço em meu nome e em nome do meu personagem, o Senhor Qualquer Um, sobre o qual vamos ter a oportunidade de conversar daqui a pouquinho. Bom, vocês viram que eu e o Senhor Qualquer Um estamos cercados dessas mulheres maravilhosas. E a gente vai ter, então, essa bênção de poder, nessa noite, dialogar sobre mudanças de comportamento e vida saudável. E eu começaria, então, Monja Cohen, eu quando fui convidado para mediar, e a gente teve a confirmação de sua presença, me veio na lembrança um vídeo, se eu não estou equivocado, de uns 3, 4 anos atrás, aonde você falava sobre uma ideia muito interessante e impactante, da transitoriedade, né? E eu até anotei, eu assisti esse vídeo de novo, e anotei uma expressão que você fala em japonês, que é Ichigu Ichie. E a questão é essa, né? A gente está falando de mudanças de comportamento, e lá no vídeo você coloca de uma forma muito clara, a mudança, ela ocorre, ponto. Eu queria, então, iniciar essa noite tentando ouvir um pouquinho mais sobre isso, Monja Cohen. Bem, esse é um dos ensinamentos básicos da minha tradição, né, do budismo, que nada é fixo e nada é permanente, tudo está em constante transformação e movimento, sempre. Não existe nada fixo, nada tem uma autoidentidade substancial, independente e separada. Nós estamos em rede, nós somos a vida do planeta, somos feitos de poeira cósmica e somos a vida deste planeta em comunhão, em conexão, em interdependência a tudo que existe e nos transformando juntos. Então, existe um processo que é o planeta Terra girando em torno de si mesma, que leva 24 horas, e em torno do Sol, 365 dias aproximadamente. E nós estamos virando juntos. Então, nós não podemos ir para trás, nem podemos acelerar o processo. Por isso que no Japão se fala essa expressão que você disse, que é preciosa, que é Ichigo Ichie. Tudo só acontece uma vez, não há bis na vida. Nada se repete. Às vezes as pessoas têm a impressão, a minha vida é repetitiva, é monótona. Não é, porque cada instante é único e jamais se repete. Pode ser parecido, mas não é igual. E a percepção disto nos dá uma certa liberdade, mas é uma liberdade, talvez você sendo da Loyola, né, como Agostinho falava, a liberdade até de fazer o que eu não gostaria de fazer. Porque as pessoas têm uma ideia de liberdade, que é fazer o que eu quero, como eu quero e do jeito que eu quero. E não é bem isto. Então, eu acho que o livro da Floriana, já que nós estamos falando um pouco sobre o livro, ela vai dar a esse personagem, qualquer um, essa possibilidade de escolher uma mudança que não lhe é agradável. Ele é livre para fazer a mudança,
Ele quer fazer, primeiro ele precisa querer a mudança, e ele precisa entrar num projeto de trabalhar essa transformação, né? Mas não é uma transformação que ele sentisse prazer em fazê-la. Ele sabe que é necessária e ele precisa de um esforço. E é interessante porque, lendo o livro dela e percebendo alguns aspectos de considerar que leva 5 anos para uma pessoa se transformar, quando eu entrei no mosteiro de Nagoya, eu vim dos Estados Unidos, eu me tornei monja nos Estados Unidos e pedi para ir para Nagoya, e a minha superiora disse, o mínimo 5 anos. Ela diz, é o mínimo 5 anos que leva uma pessoa para deixar de ser uma pessoa de uma determinada maneira e para se tornar uma monja, para ter um outro olhar para a realidade, uma outra relação com a realidade. Então, o fato de que a mudança, desde 2.600 anos atrás, aproximadamente, que é a história do budismo, já vem contando isso, que leva 5 anos para um ser humano realmente mudar de personagem, mudar de hábitos, a maneira de se comportar no mundo, a maneira de falar, de comer, de se vestir, das necessidades diárias, e o seu olhar para a realidade, né? Esse olhar para a realidade, ele não é uma coisa que imediatamente a pessoa muda. Eu começo a perceber da necessidade da mudança e vou trabalhando isto. Se a gente pensar aquele livro que chama O Monge e o Touro, é um livro também, acho que é do século XIII, a gente fez uma adaptação brasileira, moderna, mas é uma história, assim, de uma pessoa que, o início da prática e dessa vontade de mudar, a pessoa vê umas pegadas no caminho, né? Quer dizer, tem alguma coisa aqui que é diferente da maneira que eu estou vivendo e que seria interessante pesquisar. Seria interessante olhar um pouquinho mais. E a pessoa vai procurando, ela vê um pedaço do touro, depois ela vê o touro inteiro, ela quer laçar o touro, ela quer pegar, quer segurar, quer montar o touro, e tudo aquele esforço que faz, chega no momento que já vira sem esforço, né? É o momento em que realmente começa a entrar no processo da transformação. Mas nós precisamos querer encontrar essa transformação. Nós precisamos perceber a necessidade da mudança de hábitos. Tem hábitos tanto físicos, né? De drogas, de bebidas, mas tem hábitos também emocionais. Eu acho que a Patrícia vai poder falar melhor do que a Karina vai poder falar melhor do que eu sobre isso, né? Quando a gente percebe que criamos vícios, e esses vícios, eu costumo dizer que eu sou antiga, eu tenho 73 anos. Na minha época a gente tinha LP, hoje chama vinil. Eram uns discos grandões assim, e a gente punha, tinha uma agulhazinha, e na ponta da agulha da vitrola, tinha na pontinha da agulha, tinha um cristal, né? E a gente tinha que fazer que ele entrasse bem no vinco do disco. E ele ia tocando a música. De repente, quando tinha um defeito, ele não fazia mais música, fazia assim, on, 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 on. E a gente tinha que se levantar, ir até o bracinho da vitrola, levantar com muita delicadeza e pôr no vinco seguinte. Quer dizer, exigia um esforço, porque perdeu a música, perdeu a beleza. E às vezes a nossa vida, a gente perde esse olhar de maravilhar-se com o mistério. Aliás, essa frase é do... Quem gosta muito de falar isso era o Einstein, né? Que a gente não pode deixar de se maravilhar, de questionar o que é esse mistério com M maiúsculo, né? E às vezes a gente deixa, a gente se afasta. E aí, em vez de ser uma música bonita, agradável, fica um ruído só, e a nossa vida parece que se torna um ruído. E para sair desse ruído é preciso um esforço. E esse esforço que a gente tinha de levantar do sofá, da cadeira, ir até lá e pôr no vinco seguinte, é o esforço que a gente precisa atualmente para fazer a mudança de hábitos, hábitos de vícios de linguagem, vícios de relacionamento, vício de olhar para a realidade, e os vícios físicos também, seja de fumar, de beber, de usar drogas, né? Então, tudo isso nós vamos criando vincos. Eu digo que a pessoa fala em karma em japonês e no budismo, né? E eu digo que o karma é como se fossem marcas na face, é uma analogia que eu dou. Eu levanto muito as sobrancelhas, então eu tenho vincos na minha testa. A maneira que eu sorrio, como ela é muito repetitiva, a maneira que eu mexo os músculos da minha face, eles vão criando marcas
em volta dos olhos, e como eles sempre se repetem, vão ficando cada vez mais fundos. E para eu modificar isso é muito difícil. Eu posso pôr esparadrapo, posso fazer botox, né? Tenho meios hábeis de tentar parar um processo. E os hábitos que nós criamos de vida, de relacionamento, vão criando também esses vínculos, que são invisíveis. E a tendência é repeti-los. Eles acabam ficando cômodos. E nós precisamos de um pouco de coragem e esforço para sair desse lugar. E muitas vezes não conseguimos sozinhas. Nós precisamos de apoio, precisamos de outras pessoas, pode ser tanto tradições espirituais, como pode ser trabalhos terapêuticos. Nós precisamos de apoio, porque criamos esses hábitos e a tendência é repeti-los. É como se o vínculo está ali marcado e você vai de novo para o mesmo lugar e repete a mesma coisa. E de tanto repetir, você acha que você é assim, e que é confortável ser assim, e que a vida é boa assim, que está tudo certo. E se alguém diz que tem uma coisa errada, você diz, você é que não me entende, porque eu sou assim. E o que a gente percebe através das práticas meditativas, através do autoconhecimento que ela proporciona, é perceber que nós somos processos em transformação e que estamos mudando o tempo todo, mas que nós podemos direcionar para onde queremos essa transformação. E sair dos vínculos, dos hábitos, não é fácil. Parece fácil, mas não é. Quando eu comecei a fazer minhas práticas meditativas na Califórnia, há muitos anos, a minha professora, ela dizia assim, quando alguém incomodar você, em vez de você responder brava, ficar irritada, ou ficar triste, pense lá do seu coração, você coloca as mãozinhas juntas dentro do coração, não faça para fora que a pessoa acha que é uma ofensa, né? E pense assim, chegou meu mestre, chegou minha mestra, nossa, como está me ofendendo, como é horrível, mas quem é esse eu que fica ofendido? Se existe um eu, não eu, como é que eu fico ofendida tanto com uma palavra, com um gesto, com um som, com uma atitude? Por que eu dou tanto poder a essa pessoa para ela me incomodar tanto? E aí você vai mudando. Não é que você não ouça a crítica, é importante ouvir a crítica. É importante ouvir o que as pessoas falam, para você falar, será que é assim mesmo? Será que eu sou assim? Ou que eu estou me manifestando assim e eu posso mudar? Ou será que não, meu personagem é fixo e ele não muda? Eu acho que o livro da Floriana é muito inspirador, dessa dificuldade que é a mudança, não é fácil, do esforço que é necessário, do primeiro momento que você diz, eu não tenho que mudar nada, eu sou assim e pronto, e dos segundos momentos, terceiros momentos que vai percebendo, vai contemplando, vai entrando no processo de autoconhecimento, e como ela descreve tão bem, não é uma coisa assim tão fácil de dizer, pronto, agora eu sou monja, eu sou uma pessoa diferente, e eu vou fazer tudo muito certinho, e de repente fazer tchum, despenca para um lado, fala, não é melhor desistir, é melhor ir embora, fazer outra coisa, e você não desiste, né? Que aí eu falo de novo da palestra da resiliência que a doutora Floriana fez lá em Ouro Preto, que foi uma joia, né? Foi uma coisa tão impressionante que eu tenho falado sobre isso em todos os lugares que eu vou. Eu não sabia que era assim. As hemácias, ela posso explicar melhor do que eu, mas as hemácias, elas têm uma certa elasticidade, e elas têm que passar no nosso corpo, pelo corpo inteiro, pelas artérias mais fininhas, os capilares. Quando elas têm que passar nos lugares muito apertadinhos, elas ficam todas tortinhas assim. Mas elas suportam, elas não morrem, elas se encolhem, ficam deformadas, tortas, mas depois elas vão numa autoestrada, né? Numa artéria mais grossa, numa veia mais grossa, elas ficam redondas, bonitas de novo. E a nossa capacidade de resistir às dificuldades, às chamadas tentações, né? Hábitos que nós temos e que queremos repetir, a gente faz o próximo, não vou repetir, não foi benéfico, não foi saudável, não criou harmonia de relacionamentos, eu tenho que mudar. E é difícil essa mudança, mas ela diz, é possível, a resiliência é isso. É difícil, às vezes dói, às vezes a gente sente falta, a questão da abstinência, né, de quem para com bebidas, drogas, o pessoal tem crise de abstinência que é muito violenta até, porque é fisiológico, não é só psicológico, né? E a gente saber que é possível, por isso tem apoio.
E a gente se apoia em outras pessoas, outros seres humanos, que sejam da nossa confiança, onde a gente pode ter a entrega, a aceitação e fazer as mudanças. Então, eu passei por essa transformação, vamos dizer assim, ela é constante, é incessante, mas eu fiz a escolha de me tornar uma monja zen budista. Eu venho de uma tradição, minha família é de tradição católica, apostólica romana, e quando eu resolvi ser monja, minha mãe estranhou muito, minha filha, porque é uma religião tão distante. Eu falei, porque de repente, mamãe, foi isso que fez sentido. E ela era uma pedagoga, ela leu Erich Fromm, que chamava Zen e Psicanálise, e ela acabou concordando por causa do Erich Fromm, que ele dizia, falava muito bem do Zen. Ela tinha um pouco de medo, achava que era lavagem cerebral. E tem pessoas que acham isso, que mudança é lavagem cerebral. Se você faz parte de algum grupo que vai ajudar você a parar de beber, a parar de se drogar, que vão fazer uma lavagem cerebral. Não. A lavagem cerebral foi o contrário. A lavagem cerebral foi quando você entrou num processo que não era benéfico, que não era saudável, e que você precisou de um esforço de alguém que viesse te ajudar para você sair, e aí sim, você se purificar e se tornar o seu eu verdadeiro. É por aí que eu paro. Monja, que importante, né? Você toca num assunto e me vem muito a imagem do Papa Francisco, né? O Papa Francisco hoje é um grande defensor de pontes de diálogo. Isso que a gente está fazendo aqui. O Papa é jesuíta, a Loyola é uma missão apostólica da Companhia de Jesus. E o Papa, por ser jesuíta, essa questão do autoconhecimento, Santo Inácio, que é o nosso fundador, ele faz esse desafio, chamado exercícios espirituais inacianos, que a gente chama de exame de consciência, de tentar se entender e extrair de dentro de si aquilo que te incomoda. E existe um processo que a gente denomina de magis, né, que numa tradução literal vai ser melhor, mas tomar o cuidado que não é ser o melhor, é ser melhor que ontem, né? Nessa busca por um equilíbrio e que tem um objetivo muito direto. Eu me sentindo melhor, eu vou me conectar com o outro de uma forma mais positiva, né? E nessa conexão, aí eu lembro muito de Edgar Morin, porque ele diz o seguinte, um dos problemas da pós-modernidade é que o homem foi perdendo a sua ligação cósmica. Ele foi deixando de entender que a ligação dele é com tudo, né? O Papa Francisco chama a casa comum, né? Tudo que nos cerca, o cuidar da casa comum, quer dizer, a consciência ecológica, ela faz parte desse meu autoconhecimento, que me permite ser mais, melhor, e me permite me conectar melhor com tudo. Então, é nessa situação de diálogo, e aí já tentando entender um pouco, doutora Karina, dentro de nós, esses movimentos, ele é um acúmulo de relações, né? Eu até deixei aqui, doutora Karina faz um trabalho muito importante hoje na Loyola, é uma coleção para a juventude, Monja Cohen e doutora Floriana, que é adolescer sem adoecer. A gente está tentando trabalhar com a questão da depressão juvenil, inclusive dos números de suicídio, né? Na juventude. E ela trabalha muito essa questão de entender aquilo que me faz bem, aquilo que me faz mal, as minhas relações tóxicas e nutritivas. E aí eu pergunto, doutora Karina, nessa continuidade de diálogo, como isso acontece, sendo colocado que esse processo de mudança ele é constante, e eu me vejo nessa minha construção diária de relações. A primeira coisa que eu quero trazer, o tanto de importância que Monja Coen, Roshi e também você traz, da importância da conexão. Nós não somos sem os outros, ou sem o outro. Nós somos uma conexão permanente e constante, e que esse maravilhamento que a Roshi traz, da importância da gente poder se abrir para um maravilhamento de viver. Muitas vezes, quando a gente se relaciona, né, e a gente se decepciona, esse maravilhamento vira vínculo, e aí deixa de ser vínculo, né? E aí, então,
Quando a gente fala de relações humanas, a gente fala muitas vezes que aquele que a gente se relaciona, a gente ama, portanto, aquele também que a gente ama não está nesta obrigação e não é obrigado a satisfazer as nossas expectativas. E muitas vezes, grandes decepções acontecem porque nós colocamos as nossas expectativas nos outros, e os outros não têm esta obrigatoriedade. Existe uma ideia de que nós somos responsáveis, sim, por nossa mudança, por toda a nossa transformação. E eu gosto bastante de trabalhar com essa ideia de quebrar as palavras, transforma a ação. O que transforma a ação num processo de mudança relacional? Quando a gente consegue identificar quem é vínculo e quem é vínculo, né? Quem se torna fragmento e quem se torna amor, quem se torna laço e que deixa de se tornar nó. Muitas vezes nas relações, e aí a gente precisa ter muita resiliência, né, Floriana, para a gente lidar. Eu acredito que a vida é a arte que leva tempo. Essa é uma das minhas crenças, porque a gente precisa entender que, como Roshi traz e Floriana traz, né, essa ideia de uma mudança que leva 5 anos, acho bastante interessante esta ideia, porque são fases, são etapas, são períodos que a gente se dá a oportunidade para fazer algumas mudanças, inclusive as relacionais. E como a gente identifica a relação tóxica? Muitas vezes, quando esta relação já não te apetece mais, já não te traz esse maravilhamento, já não faz com que teu coração pulse, nem batuque. Isso quer dizer que quando, muitas vezes, a gente se sente acostumado com a situação e muitas vezes a gente cai numa zona de conforto, porque é o conhecido, e a gente se nega nesse processo, a entrar nesse processo de mudança, porque a gente se acostuma nessas zonas de conforto, que muitas vezes são aquelas que provocam os processos autodestrutivos. Roshi trouxe o LP, e eu gosto também dessa metáfora e dessa aproximação, porque muitas vezes, quando fica pulando e a música deixa de ser tocada, a gente começa a entender que os processos autodestrutivos, eles acontecem exatamente nesta repetição. Eu costumo falar que processos autodestrutivos são repetitivos, e para a Gestalt terapia, repetição significa pedir novamente. O que se pede novamente quando a gente repete aquilo que não nos faz bem? Repete porque é a única, talvez, maneira que a gente encontrou para lidar com aquela situação. E muitas vezes nós temos comportamentos autodestrutivos, ou se a gente tem, né? Não são eles que têm, somos nós. E quando a gente começa a observar, quando a gente começa a olhar para a ferida que provoca esse processo autodestrutivo, aí a gente já parte para um conhecimento, por um autoconhecimento que nos leva à mudança. Esse é o caminho, esse é realmente o propósito da gente existir, para que a gente possa sempre se dar a oportunidade de mudar. E se aquela relação se tornou tóxica, porque o teu coração já não pulsa mais, já não te faz mais sentido, para pensar. Se você não está igual esse LP que ficou riscado e que fica tocando, e que já não traz mais música, qual é o soneto da tua vida? O que alimenta a tua vida e tua existência? Porque, olha, quando a gente, e aí como a Monja traz, né, que a gente não tem bis na nossa vida, exatamente por isso a nossa vida tem que ser vivida em plenitude. E em plenitude para você não fazer e não perder o seu tempo com gente que te faz mal, né? A gente tem que procurar gente que nos nutre. Isso quer dizer que eu acho que para a gente se relacionar é um ato extremamente elegante. E eu trago uma ideia, quando eu adoeci, a minha inflamação cerebral se chama ADEM, e que aí, então, eu trago, é um acrônimo, tá? É uma desmilinização aguda dos neurônios, e eu fiz desta ADEM, né, que significava, a princípio, a danada e maldita, né? Eu fiz
três categorias. E essas categorias se dão, né, uma direção, né, de relações. Então, a gente pode optar em ter o ADEM de luz, que significa amor desenvolvido, elegantemente mantido. A gente também tem essas pessoas que nos fazem mal e que a gente fala, nossa, o meu mestre está chegando, mas quero que vá embora logo, que são os ADEMs sombrios, que são os amores desrespeitados, envenenados e mortos. A gente tem que aprender a se afastar daquilo que nos faz mal. E aí, isso é realmente um precipitador, aquele que precipita a dor, normalmente, dos processos autodestrutivos. Quando a gente não aprende a afastar, né, e se afastar de relações que nos fazem mal, a gente realmente começa a se autodestruir. Quantas vezes a gente não fica com um negócio aqui na garganta e fala assim, nossa, que mágoa é essa? Mágoa vem de má água, então é a água parada, que faz com que você não atualize, que você tem condições de se relacionar de uma forma melhor. E por último, e não menos importante, para a gente não se tornar maniqueísta na maneira da gente interagir com as pessoas, a gente tem o ADEM em molho. Quando a gente coloca uma comida em molho, a gente coloca em banho-maria, não é para apurar. Então, japonês gosta muito do número 3, né? Eu sempre adorei o número 3, então eu dou 3 chances para uma pessoa entrar em outra categoria, né? Que seja ADEM sombria. Então, se a pessoa pisa na bola uma vez, ela entra no ADEM em molho. Amor desenvolvendo em molho. Isso quer dizer que ela ainda está em molho, porque vai ficar apurando o sabor desta relação. Mas depois ela pisa a segunda vez, ainda está em molho, minha gente, mas pisou na bola 3 vezes, entra na categoria do ADEM sombrio, que é amor desrespeitado, envenenado e morto. Que você não mate concretamente, mas que você possa se afastar daquilo que te faz mal. E para isso tem uma técnica que, além desta ideia da monja trazer, né, que este é o meu mestre, eu adoro um desenho que são os pinguins de Madagascar, e o chefão está explicando lá para os funcionários, né, para os comparsas dele, que o inimigo está olhando para ele. Aí o chefão fala assim, boys, just smile and wave. Ou seja, menino, somente sorria e se afaste. Tem gente que faz muito mal. Eu gosto muito de uma frase do Karnal, que o veneno só serve para aquele que toma. Então, somente sorria e se afaste quando a relação começar a ser tóxica para você. Muito bem. Karina, eu guardo com muito carinho, e eu sei do nosso nível de relação, alguns tissurus que você me ofertou, né? Esse aqui foi do nosso último encontro, ele está aqui guardado comigo, próximo ao Papa Francisco, né? Eu falei para você que eu ia guardar junto ao Papa Francisco, e te ouvir sempre, e quando a gente, Monja Cohen e Floriana, aceitou esse desafio de trabalhar um tema tão duro como é o suicídio, né? A Loyola disse, não, é emergente falarmos sobre isso. Nós precisamos de autores, nós precisamos de livros que tratem deste assunto, porque é um fato doloroso, é um fato que impacta hoje mundialmente todos, e a juventude de uma forma, infelizmente, cada vez maior. Então eu agradeço porque doutora Karina traz para nós, aqui na Loyola, e possibilitou o desenvolvimento de uma linha de construção por meio da literatura, de um trabalho bem focado da gente entender aquilo que vai nos destruindo, e destruindo as pessoas que estão próximas de nós, né? Entendendo um pouco o que a monja nos coloca, que a minha atitude de transformação, é óbvio que há avanços e recuos, e com isso eu começo a me aproximar um pouco do grande momento da noite de chamar a Floriana para nos apresentar o qualquer um. Mas a monja também indica que, como a vida ela só acontece uma vez, o nosso movimento ele tem que ser para frente.
Aquilo que nos faz mal, como a doutora Karina coloca, ele é um ponto de atenção para que não se repita, né? Esse afastamento das coisas e das pessoas e daquilo que me joga para baixo é uma forma também de eu entender que quando eu consigo superar esses obstáculos, eu estou contribuindo, sim, para um mundo diferente. O que o Papa Francisco chama de uma nova aliança. Não importa a religião, não importa se a pessoa talvez nem acredite em Deus, pode ser que a crença dela esteja baseada em outras coisas, mas se conspiramos para que vivamos em um relacionamento positivado, isso tudo nos levará para um caminho diferente. E aí, quando eu falo que a gente está chegando no grande momento, eu sei que você também tem um tsururu, Floriana, que a doutora Karina ali deixou. Eu trouxe aqui, quando a gente fala de e-book, eu ainda sou, viu, monja, da velha guarda, eu preciso de coisa física, né? Então, nós estamos lançando um e-book, mas eu fiz um jeitinho aqui de trazer um meio físico de apresentar a capa do nosso e-book, já eu vou mostrar ele na plataforma digital. Mas vou ser sincero, gente, quando eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Floriana, por meio de uma autora, uma amiga em comum, né, Floriana? Falei, uau, uma cardiologista, muito bem, cuida do coração, muito bem. Loyola tem até livros sobre saúde, mas não a esse ponto, né? Nós não temos livros de medicina. E eu não conhecia a Floriana por conta do senhor qualquer um. Qualquer um aconteceu assim como qualquer coisa. Eu conheci a Floriana de um projeto que eu me maravilhei e que ainda a gente vai fazer. Uma médica cardiologista que resolveu encontrar uma flor todo dia durante 365 dias. Porque vivendo num ambiente hospitalar, com desafios, que hoje, então, nem vamos, né, pensar o que está sendo o desafio dos nossos guerreiros profissionais da saúde, mas sempre foi, ela se permitiu todo dia encontrar uma flor. O nome Floriana, uma flor por dia, e junto com aquela flor, ela anexava um pensamento. Eu falei, uau! Uau! E tentamos transformar isso num projeto que ainda acontecerá, e nesse meio tempo eu conheço o seu qualquer um. E eu falei para vocês de toda a questão dos exercícios espirituais inacianos, eu falei, ué, mas isso aqui é inaciano, isso aqui é Santo Inácio, está chamando de contemplação, isso aqui tem no meu também. E aí, monge, a gente vê essa importância do diálogo interreligioso, da importância de nós nos fecharmos nas nossas certezas de fé. Nós temos um único caminho, e esse caminho é da bondade. E Floriana, te chamo para essa conversa. Você vai nos falar do senhor qualquer um, nós vamos apresentar o senhor qualquer um, mas, por favor, explique um pouco para essa audiência o que essa italiana, brasileira, ítalo-brasileira, né, cardiologista, que é poeta, depois eu fiquei sabendo toda a história dela, é poeta, cuida do coração, poeta, e cria uma obra literária que hoje é o primeiro projeto de e-book da Loyola, em toda a sua história, hein? Jesuítas lança aqui no Brasil um primeiro livro que nasce digital, O Senhor Qualquer Um. Bem-vinda, que felicidade estar nesse momento aqui com você. A felicidade é minha, é nossa, é compartilhada. Eu digo, olha, eu fiz a conta, esse é o 7º dia mais feliz da minha vida. O primeiro foi quando eu nasci, mas eu não me lembro, então é praticamente o 6º. Não entendo de numerologia, eu aprecio muito o número 3, tanto é que eu tenho 3 filhos, mas o número 7 também muito me agrada, então vejam só, tem a ver com a criação, não é verdade? Enfim. E muito obrigada, não posso deixar de começar agradecendo ao Paulo, a Loyola, a Tati Araújo, que foi a autora da Loyola, que fez a ponte entre nós, a Dulce Pereira de Brito, que é a professora da disciplina de modelo transteórico, através da qual eu tive acesso a esse conteúdo. E sim, eu sou cardiologista, sim, eu estudo o coração e pegando carona na conversa da monja e da Karina, conversas tão maravilhosas, tão ricas, tão cheias de vida, de alma, eu digo que a vida é feita de escolhas, não é? E quando eu escolhi a medicina, foi com a intenção do cuidar.
Então, existem vários perfis de médicos. A Monja brinca que ela não imaginava ouvir de uma cardiologista a metáfora das hemácias para conversar sobre resiliência. Talvez seja, de fato, algo inusual, mas eu me considero muito visual, e as metáforas e as histórias, por isso eu gosto de contar histórias, que a princípio podem parecer histórias para crianças, e tudo bem, porque quem de nós aqui que estiver nos assistindo não tenha sido criança, levante a mão. Eu acho que ninguém, todos nós fomos crianças. Então eu reverencio muito a criança interior de cada um de nós em qualquer idade. E um dos motivos pelos quais eu admiro as crianças é justamente aquela capacidade inata de maravilhamento, de encantamento com as pequenas coisas, com as pequenas inesperadas coisas, desconhecidas coisas, que podemos chamar, dependendo da crença ou da fé ou da cultura, de pequenos milagres do existir. E o projeto das Flores no Caminho, que vocês comentaram, nada mais foi do que uma verdadeira legitimização da percepção de coração quentinho que eu percebia ao me permitir agradecer por ter um encontro tão belo, tão singelo, tão despretensioso, como é o encontro de um ser humano produtivo, trabalhando, com os pés fincados no chão, na vida real, e uma flor, que é uma metáfora também, porque para mim foram as flores que abriram os olhos para esse tal de olhar apreciativo, que eu gosto de polinizar, né? Mas poderia ser um outro objeto, poderia ser um bicho, poderia ser, eu brinco, uma cadeira amarela, um espelho, enfim. Qualquer objeto, seja ele vivo ou não, melhor se for vivo, né? Que tem mais empatia com a gente, fala de lugares mais próximos, mas enfim, qualquer estímulo que aguce os nossos sentidos para a percepção de que é tão bom viver, de que é um presente tão maravilhoso. E justamente por não haver bis, o presente é um presente em que precisamos estar presentes para aproveitar. E não é um aproveitar egoísta, é um aproveitar compartilhado. Porque também gosto muito da imagem da rede de pescador, por exemplo. Os nossos encontros são as conexões, e é como se a cada pontinho de nó daquela rede emanássemos luz, essa luz que temos por dentro, e de que precisamos tanto para iluminar não só o nosso caminho, mas o caminho do outro. E foi mais ou menos assim que nasceu o Senhor Qualquer Um. O Senhor Qualquer Um, ele é... Posso pegar? O Senhor Qualquer Um é esse daqui. Ele é um personagem. E acho que a primeira coisa que precisamos falar sobre ele é o porquê que ele se chama Qualquer Um. Ele poderia se chamar Paulo, nome do meu filho mais velho. Poderia se chamar João, Osvaldo, e se fosse menina, Maria, ou qualquer nome, mas ele se chama Qualquer Um justamente porque ele representa qualquer um de nós. Ele é a representação de um ser humano qualquer. Por quê? Porque qualquer um de nós tem motivos de sobra para escolher inúmeros hábitos para modificar. Nesse caminho que escolhemos trilhar todos os dias quando acordamos, rumo ao quê? Rumo a ganhar na loteria? Acho que não. Se vier, tudo bem, né, Monja? A gente aceita, mas não é esse o propósito das nossas vidas. Eu acredito que uma grande inspiração que faça a gente levantar todo dia de manhã, se olhar no espelho e dizer mais um dia, é o da gente saborear esse dia, é o da gente se sentir bem, da gente viver gostoso, em companhia, por muito tempo, longevidade saudável, por que não? Estão aí as Blue Zones nos inspirando. E qual é o fator mais relacionado à longevidade saudável? Tá bom, vamos falar de fatores convencionais, pode ser, vamos falar de alimentação saudável, vamos falar de atividade física, movimento, vamos falar de higiene do sono, vamos falar de todos os pilares convencionais da medicina do estilo de vida, que é uma modalidade
considerada, válida, em expansão no mundo inteiro. Mas o vínculo afetivo é o grande trunfo das Blue Zones, que são os lugares no mundo em que as pessoas falecem saudáveis por idade. Justamente por quê, Monge Karina? Porque, assim como as flores, nós não somos eternos, nós somos perecíveis. E é por isso que precisamos fazer valer a pena cada instante das nossas vidas. E o Senhor Qualquer Um, ele é um construtor de pontes entre a teoria do modelo transteórico de Prochaska, psicólogo e pesquisador, atualmente radicado nos Estados Unidos, onde, junto com Di Clemente e outros colaboradores, na década de 80, desenvolveu esse modelo chamado transteórico em relação aos processos de mudança, com o objetivo de auxiliar no abandono do tabagismo. E qual não foi a grande surpresa, não digo surpresa, mas enfim, a coisa boa que se descobriu ao perceber que existem muitas analogias em relação à mudança de qualquer hábito, não apenas da cessação do tabagismo. Porque tudo precisa ter um começo, e esse começo vem com o primeiro passo. Por isso escolhemos pés grandes para o Senhor Qualquer Um, se fincar bem no chão e ter segurança e equilíbrio nas escolhas dele. E agora eu posso contar uma fofoca para vocês. Assim como muitos de nós, e porque de uma certa forma seria bom se assim fosse, o Senhor Qualquer Um, quando pensou em parar de fumar, teve a alucinação de que parar de fumar fosse assim: eu estou aqui e quero parar de fumar lá. Então, vou andar em linha reta. E daqui a uma semana, 2, 3, parei. Só que então, ele percebeu que o Prochaska, ao desenvolver o modelo transteórico, de todos aqueles caminhos e de todas aquelas etapas, mais ou menos comuns aos processos de mudança, ele tinha razão. E por isso, o modelo de mudança, mais do que a uma linha reta, se assemelha a uma espiral. Vocês estão vendo bem? Essa é caseira, tá? É assim, não é uma aptidão reconhecida, a minha manual. Então eu peço licença se o modelo não for suficientemente geométrico, mas com um pouco de boa vontade vocês podem reconhecer uma espiral. E do ponto de vista didático, como eu gosto de cores, eu escolhi adaptar essa espiral do modelo transteórico do Prochaska utilizando as cores do farol. Logo, quanto mais perto do hábito que eu gostaria de modificar, mais vermelho. E agora chegou a hora de agradecer a Karina pelo tsuru que eu ganhei, mesmo sem a gente se conhecer pessoalmente. Imaginem o tsuru passando por todas as etapas que o Senhor Qualquer Um passou. A primeira etapa, monja, é bem aquela em que a gente não enxerga o problema. O termo técnico é cegueira cognitiva. Veja, o nível de sofrimento é mínimo, porque, afinal de contas, quando o Senhor Qualquer Um estava fumando e nem pensava em parar de fumar, ele achava que estava tudo certo. Ele estava em paz. Mas era uma paz que poderia encurtar sua vida a longo prazo. E foi por isso que, não à toa, foi caminhando pela espiral dos processos de transformação e, num determinado momento, se encontrou no estágio seguinte, o estágio da contemplação, que foi o elo em comum com a espiritualidade inaciana, que eu confesso não conhecia, conheci depois, e agora estou convencendo Paulo a criarmos um grupo de estudos. Tem até uma hashtag, já dizia Santo Inácio, porque eu, achando que estava inventando a roda, elogiando as flores, ó que lindas, como é bom viver, são mensagens divinas, do sagrado. E ele já dizia tudo isso, tem isso escrito por ele. Quando eu descobri, eu falei, Senhor, estou plagiando. Mas só que não. A bondade, ela não tem plágio. O encantamento não tem plágio. Então, na verdade, o que eu estou fazendo humildemente é polinizar as lindas coisas que ele já disponibilizou há tantos séculos. E, quem sabe, atualizando. Quando eu falei das hemácias, eu usei a metáfora das balas softs,
Quem estiver nos assistindo e tiver da minha idade para mais, conhece bala soft. Era aquela bala dura, rígida, em formato de boia, um pouco mais achatadinha no meio, não é verdade? Então, as hemácias, elas têm esse formato. Mas hoje a gente não come mais bala, não usa mais bala soft, porque ela foi comprovada como perigosa. Enfim. Então, partindo da pré-contemplação, de acordo com o modelo transteórico, em que nem há sofrimento, migramos para a contemplação, em que há uma angústia muito grande. Não é a mudança que eu quero, mas eu preciso. Mudar é possível, mas não é fácil. Será que eu devo? Será que eu não devo? E ele andou para frente, para trás, para frente, para trás, até um determinado momento em que ele decidiu se preparar. É a terceira fase desse modelo, a preparação ou planejamento. Porque se ele pulasse da contemplação direto para a ação, a chance de dar tudo errado e ele despencar seria muito grande. E foi então que ele pôde se beneficiar da rede de apoio, daqueles nozinhos da rede de pescador. Então é médico, é profissional da saúde, é enfermeiro, é psicólogo, é vizinho, é mãe, é pai, é irmão, é aquele colega do trabalho chato que incomoda porque a gente ouve o que não gostaria de ouvir. Não estamos sós. Ubuntu, adoro, não é? E eis que ele se preparou, ele decidiu agir, e não que a mudança tenha demorado 5 anos para acontecer. Ele parou de fumar bem antes, tá? Não existe um tempo fixo, cada um tem o seu tempo. Mas da ação para manutenção, estamos no verdinho já, muito próximo do hábito abandonado, da ação para manutenção e finalmente chegarmos àquilo que Prochaska chama de terminação, que é o topo da montanha, aí sim, são 5 anos para se dizer que efetivamente eu parei de fumar, eu mudei esse hábito, eu me transformei de um lugar autêntico que faz sentido para mim daqui de dentro. E coincidentemente ou não, 5 anos é o tempo que se considera para a cura de câncer. 5 anos é um tempo de muito respeito. E o nosso tsuruzinho chegando à terminação, o que significa? Que nesse meio do caminho ele não teve recaídas ou lapsos? Não. Pode ser que tenha rolado um cigarro de vez em quando, sim. Por que não? Somos humanos, não devemos cair na tortura do julgamento feroz. Somos passíveis de erros e não devemos ser abandonados por isso, principalmente por nós mesmos. Então, o Senhor Qualquer Um é um instrumento de esperança, porque se ele pôde, todos nós podemos. E ele veio justamente para convidar quem quiser caminhar com ele a não se sentir sozinho e a procurar sim, não desistir de procurar e trabalhar e se preparar e manter o objetivo, porque quando a gente encontra o alinhamento com aquele lugar daqui de dentro que faz todo sentido para a nossa existência, visto que a nossa existência está a serviço do outro, é possível e vale muito a pena. Olha, gente, vocês perceberam, por isso que eu falei que a minha aproximação com a Floriana acabou sendo muito forte, né? Tudo isso que ela coloca. Eu procurei um jeito, Monja e Karina, de fazer um ato concreto desse lançamento. Então, eu trouxe aqui a minha biblioteca digital, tá? Ó, Amazon, hein? Olha que moral, hein, Amazon? Olha que moral, hein? E eu vou abrir aqui na minha biblioteca, do meu Kindle, o Qualquer Um, tá? Não sei, ó, vou pôr mais... Peraí que ele vai dar um zoom aqui no meu Qualquer Um, aqui, ó. Eu já estava aqui na minha biblioteca e eu convido a vocês para essa leitura, tá? Vocês vão andar, olha Qualquer Um aqui já aparecendo, não vai dar... É só um ato mesmo concreto desse lançamento. Como eu disse, eu sou um abençoado por ter, esta noite, estar aqui com mulheres que trouxeram para nós o que é a essência, na minha visão, de vida. Em Monja Coin, é a primeira vez que a gente tem essa oportunidade. E a gente, na Loyola, não diz adeus. A Karina, a Floriana já estão acostumadas. A gente sempre fala um até breve.
a vida vai nos unir. Então, eu pediria, a gente está, infelizmente, se aproximando para esse final, o seu até breve, e te agradecer de coração mesmo, de coração, como a Floriana falou, por essa sua partilha. Agradeço muito esse convite. Bênção poder estar com vocês, para eu estar com os jesuítas, os inacianos, né, que têm a prática da meditação, dessa contemplação, que é o que nos transforma, o autoconhecimento que nos transforma e que nos leva a esse patamar de, como você falou, de bondade, de compreensão, de perceber que estamos interligados a tudo e a todos. Eu tenho muita grande respeito e apreciação pelo Papa Francisco, por tudo que ele tem falado, feito, que parece tão familiar para mim. Eu acho que é familiar para todos nós, seres humanos, quando falamos do coração, de coração para coração. Até breve. Até breve. Minha amiga doutora Karina Fukumitsu, mais uma vez, muito obrigado. As suas partilhas para mim, eu já falei que você elevou as minhas reflexões sobre os meus interiores mais obscuros, né? No sentido positivo. Então, ter lhe encontrado ao longo da minha existência foi realmente um presente de Deus. E eu agradeço e peço o seu até breve. Meu até breve é realmente gratidão. Vem em nome de coração para coração, meu amigo Paulo, minha doce Floriana. O que eu fiquei tão emocionada de ver o pássaro da esperança fazendo a travessia na mudança do Senhor qualquer um. Fiquei extremamente emocionada com as tuas palavras. Parabéns por esse lindo trabalho. E Monja Coen Roshi, você, para mim, é inspiração de acalanto no meu coração. Gratidão é esse meu até breve. Gratidão por fazer o meu coração pulsar imensamente, agradecendo a vida por essa oportunidade que eu estou tendo com vocês. Beijo para todas. E minha querida amiga Floriana, esperamos tanto esse momento e não poderia ter sido assim, mais especial. Então, o seu até breve, o senhor qualquer um tem um caminho longo aqui na Loyola, o nosso projeto Uma Flor por Dia, todos os dias, isso é só um começo, e muito obrigado, e até breve, né? Seu até breve para nós também. O nosso até breve, meu e do senhor qualquer um. O senhor qualquer um é tão assanhado que ele já tem mais um livro pronto. Sabem por quê? Porque ele se viu, ele estava todo feliz que tinha parado de fumar quando se viu envolvido em plena pandemia. E descobriu que os desafios e as adversidades são excelentes convites, assim como os mestres, para as mudanças. Então, aguardem, por favor, venham caminhar com ele. Sintam-se muito amados por nós, porque aprendemos recentemente de que o amor é o que abre as portas da coragem. Então, com muito amor, venham caminhar conosco. Teremos muitos caminhos para explorar e seremos hemácias bastante ousadas. Todas juntas, cheias de oxigênio e gratidão. Amém. Gente, o senhor qualquer um e os processos de mudança em todas as plataformas eletrônicas a partir de hoje. Bienal Virtual do Livro de São Paulo, muito obrigado por esse espaço. Parabéns, Câmara Brasileira do Livro. Amanhã tem Monja Coen à noite, né, Monja Coen? Sim. Mário Sérgio Cortella, com Leandro Carnal, com Clóvis de Barro, é isso? É isso, 4x4. É uma box que a Papyrus fez. 4x4, estaremos lá. Não vamos perder. Loyola amanhã com a doutora Gisela e doutor Roque Savioli. Então temos aí ainda até domingo uma experiência mais do que nova, poder entender por uma Bienal Virtual do Livro que o livro é o concreto que pode provocar as mudanças em nossa vida. Paz e bem a todos e uma boa noite. Paz e bem. Paz e bem.